Olá, sou o Paulo e irei apresentar o trabalho Compras na Administração Pública, uma análise da variação de preços. A gente tem um contexto legal para aquisições da administração pública, com vários regulamentos, várias leis, instruções normativas, mas que, no geral, vão indicar processos de compra que levem os princípios de economicidade, eficiência e celeridade. Dentro desse contexto, existem instruções normativas que vão balizar o ciclo de vida da contratação pública, prevendo um plano anual de contratações, e processo de compra e registro desses preços que retroalimentam esse processo, desse ciclo de vida e que vão nos auxiliar nos planos anuais de contratação. Prevendo, então, um processo de retroalimentação, de eficiência e transparência, criou-se o painel de preços para auxiliar no planejamento e no orçamento de aquisições de materiais, de serviços. Então, a gente tem registro nesse painel da modalidade de compra, dos tipos de produtos, dos preços que são praticados, que vão auxiliar no processo de fiscalização, de transparência e de planejamento. A gente vê que a gente tem preços que variam muito, que o menor preço, a mediana e a média. O que explica, então, essa variação? Alguns autores vão falar que é o processo de compras que tem certas especificidades na questão da administração pública. Outros vão falar da teoria dos leilões, aplicada às licitações, as quantidades, o giro e frequência dessas aquisições, o processo de compra que acaba sendo mais demorado, do que a compra particular, e a insegurança jurídica, já que certos processos são judicializados. Então, o trabalho tem essa intenção de examinar a associação entre preço e características dos processos de compras públicas que foram homologadas. A gente faz o recorte para aquisição de materiais de consumo, materiais de expedientes, estudando o preço proposto que foi planejado, a quantidade ofertada, a modalidade de compra, forma da compra e o porte do fornecedor. Será que essas características influenciam no preço? A gente extrai esses dados, então, do painel de preços, utiliza a linguagem R, o software RStudio, para fazer a estatística descritiva, os testes de Q quadrado e para fazer uma análise de correspondência múltipla, elaborando um mapa perceptual para tentar visualizar melhor, no plano 2D, essa influência. As amostras são os 3 principais materiais de expediente comprados aqui em 2021, em valores, e a gente vai estudar as variáveis preço e quantidade, categorizadas em quartis, a modalidade de compra, a forma, o porte do fornecedor e o desconto que foi dado. Os resultados indicam que a gente tem uma predominância do tipo de compra pregão, a gente tem uma predominância das microempresas em todos os tipos de compra, e a gente tem, então, a dispensa de licitação com menor tipo de compra. A dispensa ela não é tão planejada. Então, a gente tem aqui um ponto positivo que a maioria das compras públicas são feitas com processos planejados de aquisição. Mas a gente vê que tem uma variação grande de preços e quantidades nessas aquisições para esses 3 materiais que a gente está estudando. Como que a gente tem uma variação tão grande? Então, a gente apresenta aqui a tabela do papel para impressão formatado, que utiliza o teste Q quadrado para verificar essa variação. Por exemplo, para o papel formatado, a gente tem o p-valor, todas essas características sendo significantes para explicar a variabilidade de preço. Só que isso não é bastante para explicar a variação de preço na pasta arquivo, essas características. Mas para a fita adesiva, 3 dessas características foram importantes para ajudar nessa explicação. Bom, a gente tem essas características, então, que exercem influência, a gente elabora para que papel formatado e fita adesiva, para a gente conseguir enxergar isso no plano 2D. Então, o menor preço está ligado à maior quantidade, está ligado ao esquema de pregão, ao sistema SIS-RP e à utilização de compras por pequenas empresas. Aqui a gente tem para a fita adesiva essas mesmas variáveis ligadas, então a gente consegue ver nesse mapa perceptual uma ligação daquilo que a gente conseguiu explicar, uma influência daquilo que a gente conseguiu visualizar no teste Q quadrado. O que a gente tem de conclusões? De que o maior número de compras públicas planejadas com antecedência, ou seja, há uma vantajosidade para a administração pública nesse processo de planejamento, e os preços são menores com esse maior planejamento. As médias e medianas acabam se afastando e podem prejudicar no planejamento de compras. A gente tem que verificar caso a caso os processos de planejamento e de orçamento. As empresas de menor porte ofertam maiores descontos para compras públicas, ou seja, há uma vantajosidade ao se comprar de micro e pequenas empresas. E há uma dificuldade de expressar um modelo único para explicar a variação de preço, que se evidencia ali no caso da pasta arquivo. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Maiores informações sobre essa pesquisa vão estar nos anais do evento, no artigo publicado,